Olá, você que me acompanha no Papo Aberto com o Roberto. Estamos com mais um episódio aí do nosso bate-papo. Hoje um assunto de bastante interesse à nossa população, uma utilidade pública, na verdade, porque o objetivo do nosso programa, do nosso podcast é esse, fazer as entrevistas dos mais variados assuntos, principalmente aqueles que interessam à nossa comunidade. E hoje nós estamos aqui com a Fabiola Alves. Fabiola Alves, que é diretora do Hemonúcleo Ponta Grossa. Isso, no momento atuo como coordenadora ali da unidade. Muito bem, e o assunto, claro, é falar sobre doação de sangue e também doação de medula óssea. Doação de sangue já é bastante conhecido da população, muita gente já fez doação e quem não fez, muitos já receberam, necessitaram ou um familiar precisou. A gente vai falar sobre isso, desse momento que as pessoas, ninguém programa uma transfusão de sangue, uma doação, mas acaba acontecendo necessitando um familiar ou um amigo. E a medula óssea, que é algo já que não é muito comentado, que é um assunto assim que é pouco divulgado e as pessoas não têm conhecimento, então é bastante importante a gente também esclarecer. Então vamos lá, Fabiola, falar sobre a questão da doação. A doação, ela pode ser feita por todas as pessoas, desde que tenham uma condição de saúde no momento, e tem alguns outros critérios também, que é verificado no momento, através de uma entrevista, para ver se a pessoa está apta ou não para a doação. Então, primeiro vamos falar com você, quais as condições para que a pessoa possa ser um doador de sangue? Isso, então assim, existem uma legislação que segue, né, todo a segurança transfusional. Primeiramente para quem doa, ou seja, a doação vai fazer bem para essa pessoa, e depois para quem vai receber. Essa doação também vai ser segura para a pessoa que vai receber. Então a gente segue vários critérios, mas todas as pessoas podem se candidatar a ser um doador de sangue. O que isso significa? Que você pode comparecer no banco de sangue e se candidatar, levando um documento oficial com foto. Isso é muito importante, porque é uma segurança para esse doador de que ninguém doa a não ser ele mesmo com o nome dele. Então, o que prova isso é o seu documento oficial com foto. Bem alimentado, bem dormido e se sentindo bem de saúde. Esse é o requisito básico, pesando, né, no mínimo 51 quilos de roupa, né? Isso também existe um peso mínimo para que a doação faça bem a essa pessoa, né? Não vai lhe causar nenhum mal-estar após a doação. Depois disso, ela passa por um processo de triagem, onde a gente faz várias perguntas de cunho socioepidemiológico, atividades de trabalho, medicação, se já passou por algum processo cirúrgico. E a partir dessas respostas simples, né, mas totalmente sinceras, são elas que vão garantir essa segurança transfusional que a gente está conversando, ela é apta ou não apta. O não apto pode ser definitivo, ou seja, você tem uma patologia que não é segura você doar sangue, ou temporário. Por essa razão você fica por algum período sem poder doar sangue. Então, nessa triagem, a gente orienta esse candidato, né, a ficar 6 meses, 1 ano, 30 dias, 15 dias, a comparecer novamente e assim efetivar a doação, ou não. Nessa triagem, a gente já fala, hoje vai dar certo, é seguro você doar e é seguro também o seu sangue para quem vai receber. Aí ele passa por essa doação, que é no máximo 10 minutos, é muito rápido o processo, e após essa doação, ele vai fazer um lanchinho, né? Que na realidade é uma hidratação, só que a gente oferece ali, né, uma bolachinha para que ele fique 15 minutos na unidade, para a gente ver se ele realmente vai sair tudo bem, né? A doação de sangue em si, fisiologicamente, não traz nenhum tipo de reação. Mas algumas pessoas têm uma ansiedade, às vezes até um medo de agulha, né? Ou do jaleco branco, e acabam tendo uma hipotensão. Então, a gente quer que essa pessoa fique um pouquinho ali na unidade, para a gente garantir que ela saindo da unidade, ela tenha a vida dela normal, né? Sem nenhum tipo de evento ali, né? Que vai causar algum dano à saúde desse doador. Que às vezes pode ser mais psicológico do que da própria doação, uma questão física. Exatamente. Então, fisiologicamente, o volume que a gente coleta desse doador não tem consequências nenhuma. Porém, alguma reação, a gente chama de vasovagal, né, psicossomática, a pessoa tem esse mal-estar, uma tonturinha, ou às vezes, né, a pessoa vem com um estresse muito grande, daí fica aqueles 10 minutos do ano, quando ela levanta,
o organismo sente, sabe? Mas é algo assim superficial. Graças a Deus, olha, fazem 13 anos que eu trabalho ali na unidade. Eu nunca vi uma situação grave em relação à doação de sangue. Então é muito simples mesmo. É Então, muito simples. então são informações, você que está acompanhando aí o Portal BNT, que também são meus seguidores das redes sociais. Então são informações muito importantes para que você, se não é doador, para que possa fazer doação, possa procurar o hemonúcleo. E Roberto sabe que a legislação, há uns 5 anos atrás, já teve uma alteração que a partir dos 16 anos você já pode doar com a presença dos pais. Né? Isso, de quando que é essa mudança? É 2015, se eu não engano. Recente. É recente, sim, e alguns adolescentes nem sabem, né? Só que a única restrição é que o pai tem que estar lá na unidade, né? Então, às vezes, exatamente, Deus o livre, alguma coisa acontece com o adolescente. Tem que ter um responsável. Exatamente, acompanhar o adolescente. O importante é que vá junto, né? O pai ou a mãe vai doar, já vai junto, né? Exatamente. Uma questão familiar já. Mas entre 18 e 69 anos, pode doar sangue. Dos 60 anos acima, você não pode ser a primeira vez. Então, se você já é um doador antes dos 60 anos, você doa até os 69. Mas se você nunca doou sangue, o limite de idade é 60 anos. Uhum. E você comentou ali que tem algumas situações que a pessoa não pode doar naquele momento e não pode ser doador mesmo. Ou por questão de uma doença, claro, doença é uma questão bastante... E até sobre a entrevista que você estava comentando, tem entrevista, é uma questão totalmente sigilosa também, né? Exatamente. Não é divulgado. Até mesmo esse adolescente, né, quando entra para a entrevista, os pais não entram junto. Então, o adolescente pode ficar tranquilo que tudo que é conversado ali durante esse momento é totalmente sigiloso e de portas fechadas. Para que a gente garanta exatamente essa segurança transfusional, que você seja o mais sincero possível, né? Porque eu não vou lá pedir um comprovante de que você não tem nenhuma doença, né? Mas você, sendo sincero, você garante que quem vai receber aquele bebezinho de 700 gramas, né? Ali, sensível, frágil, vai receber o seu sangue, vai saber que o sangue vai fazer bem para ele e não mal, né? A unidade se dispõe a fazer a doação ao bem, né? Então, se você quer doar sangue por alguma suspeita, né? Tipo, tive um comportamento de risco e vou lá doar sangue. Não é o lugar, gente. Não é o lugar. Existe um lugar para isso, né? O SAI tá lá, faz o teste na hora, libera o resultado na hora. Você já tem um médico para te acompanhar. O banco de sangue não tem isso, porque a gente não tem essa finalidade. É claro que a gente testa o sangue, é claro. Mas é para garantir a segurança para quem vai receber. Quem recebe. E não para fazer um diagnóstico. Então, às vezes, até o método que a gente usa lá nem serve para diagnóstico, que é um método de triagem. Daí a pessoa vai lá, dá algum marcador, fica nervoso, vai ter que aguardar mais 10 dias para consultar um médico, para daí saber se aquilo realmente é uma doença, não é uma doença. Então, assim, tá indo no lugar errado. E sobre as pessoas que não podem realmente doar? Tem algumas situações que, por exemplo, quem tem tatuagem, quem tem piercing, como é que funciona essa questão? E, principalmente, não só para adolescentes, mas jovens, enfim, Sim, quem passou recentemente por uma primeira tatuagem ou colocou piercing. Qual que é, nesse caso, a orientação? Tá. Então, o piercing tatuagem é uma inaptidão temporária. São 6 meses, desde que a pessoa garanta que fez no local seguro, que a pessoa usou material descartável. Caso a pessoa realizou essa tatuagem ou colocou esse piercing num local insalubre, na beira da praia, né? Agora, principalmente no verão, aquela loucura de momento. Exatamente, fui lá e fiz uma tatuagem, não sei nem aonde, nem como, nem quem foi que foi o tatuador, né? Então aí a gente pede 1 ano de inaptidão. E quem garante isso? O doador. Eu vou perguntar se ele tem uma tatuagem e quando foi feita a tatuagem e aonde foi. A partir desse momento, a gente conta 6 meses, se for no local que tem as condições sanitárias, ou se não foi, a gente pede 1 ano para que a pessoa fique sem doar sangue. Mas uma inaptidão definitiva é, por exemplo, as pessoas que tiveram hepatite após os 11 anos de idade. É uma dúvida muito grande. As pessoas eu já peguei hepatite, eu não posso doar sangue. Se a hepatite que você pegou foi antes dos 11 anos, ou seja, quando a gente é criança, pode sim se candidatar. Isso não é inaptidão. Agora, se foi após os 11 anos, aí não. Daí é um doador inapto, né? Não pode doar para sempre. Mas ele pode convidar outras pessoas. Às vezes as pessoas vão lá na unidade e elas se sentem frustradas. Mas eu não presto nem para doar. E às vezes até choram, Roberto. A gente fica triste, né? Porque é uma frustração muito grande. Eu falo, gente, existem várias formas de você ajudar. Se você não pode, você tem uma condição de saúde que não permite doar, ou seja, não é seguro o teu sangue, você convida outra pessoa aí no seu lugar.
Você, às vezes, consegue muito mais doadores do que se você fizesse somente a sua doação. Então, eu falo que existem várias formas da gente ajudar, de você divulgar essa informação, até que nós estamos aqui conversando. Isso já é uma forma de captação, né? Então, olha, eu não posso, né? Eu sou hipertenso, ou tenho um problema cardíaco, hipertenso grave, né? Hipertenso grave não doa, mas eu, sei lá, já fiz uma cirurgia do coração, já tratei vários cânceres, mas eu não posso ajudar, mas você pode, meu filho, meu irmão, meu cunhado, minha nora, vai dizer, vai lá fazer essa função. E acaba sendo um benefício tão grande quanto se só ele fosse doar todas as vezes. Maior até, né? Então ele não é um doador, mas é um fomentador da doação, né? É um fomentador da informação. E é importante também a gente falar, às vezes a gente vê aqui no Portal BNT, outros portais, enfim, na imprensa, é uma pessoa que precisa urgentemente de doação de sangue, né? Então é importante destacar que às vezes você vai fazer a doação, não é exatamente para aquela pessoa. O teu sangue não é pro José, para Maria, né? Então para ele. Mas aquela pessoa que está ali no hospital, ele precisa de ser utilizado o banco de sangue e precisa ser reposto. Mas é importante destacar, para quem está nos acompanhando, que não precisa esperar algum amigo, um familiar estar num leito de hospital para você fazer a doação. Porque a doação que você faz não é para aquela pessoa específica, é para todas as pessoas que precisam. Então, não precisa esperar um momento específico, pode fazer a doação a qualquer momento, né? Sim, é a dificuldade que a gente tem com os estoques. Porque a pessoa fica sensibilizada por uma situação, por um amigo, um parente que está, né, precisando, que fez uso do sangue, mobiliza 500 pessoas naquele dia e as 500 querem doar no mesmo dia. Só que a população tem que entender que eu estou lidando com material biológico perecível. Então, eu vou ter 500 bolsas vencendo todas no mesmo dia. Isso para nós não é viável. É um desperdício de tempo do doador, de dinheiro público, porque não é barato uma bolsa de sangue. E eu não preciso de 500 bolsas, eu não uso 500 bolsas na mesma validade. Então, a necessidade nossa é que todos os dias a gente tenha doadores frequentes e não 500 doadores uma vez só no mês. Aí, o que acontece? Né? Há uma comoção da população naquele período. Na semana seguinte eu não tenho um doador. Então, assim, quando a gente trabalha, né, com essa informação, para que a pessoa saiba que eu preciso de doador todos os dias. E não esperemos um de nós ou nós mesmos precisarmos de sangue para lembrar disso, né? Não existe comercialmente nada que substitua o sangue. É tão perfeito os componentes sanguíneos que até hoje a indústria farmacêutica, enfim, tudo que a gente está vendo, né, que a evolução da ciência... Nem com inteligência artificial... Não existe nada que substitua a função do sangue no organismo. É perfeito, né? Então, como não existe nada, eu preciso de uma outra vida para promover vida ao próximo. Então, eu tenho que lembrar isso todos os dias, e não somente quando um fato ruim me acontece, né? Então você está aqui trabalhando, mas nós somos vivos, nós estamos sujeitos a atravessar a rua e algo acontecer, né? Um de nossos queridos, né? Parentes, amigos. Então, basta a gente colocar isso na agenda como algo que eu preciso fazer. Por quê? Porque eu preciso dar vida ao próximo todos os dias e não somente naquele momento triste, né? E é algo muito bom, para quem doa sabe quanto que é gratificante, né? Eu agradeço todos os dias onde eu executo o meu trabalho, porque é uma corrente do bem tão gostosa de sentir. As pessoas que comparecem lá, positiva, exatamente, né? Olha, aquilo transforma, né? Então eu sei que muitos profissionais da área da saúde acabam tendo problemas psicossomáticos porque eles vivem numa tristeza e tem que ter um apoio psicológico, né? Eles convivem com o sofrimento, né? E eu sou uma profissional da saúde abençoada, porque eu trabalho com a saúde agradável, né? As pessoas que estão lá se sentem bem de saúde e estão indo lá doar o que há de mais precioso, que é o teu sangue, sabe? Então, você estava destacando que não adianta, não é o adequado você ter lá 300, 500 doações em um dia e nos outros ter um número baixo ou nenhuma. Então, é importante ter uma regularidade do doador. Então, vamos falar sobre isso, que é uma informação bastante importante, que existe uma quantidade de doações ao longo do ano, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, nesse caso, quem já é doador ou quem pretende ser doador, como funciona a questão da regularidade da doação do sangue? Então, assim, os homens podem doar 4 vezes num período de 12 meses, dando um intervalo mínimo entre as doações de 60 dias. As mulheres podem doar 3 vezes ao ano, ou seja, 3 vezes no período de 12 meses, mas o intervalo das mulheres são no mínimo de 90 dias. Então,
dá para fazer bastante doação durante o ano, né? A gente tem as nossas agendas. Então, você entra lá no site e já vê os horários e os dias disponíveis. Se porventura você pesquisou, por exemplo, hoje não tem, pesquise amanhã. Então, significa que hoje a gente tem uma procura ideal, né? Porque dentro dessa agenda já tem ali um número médio, que são 80 candidatos, então é bastante gente que a gente precisa todos os dias. E entenda isso, Roberto, como algo assim, ai, que bom que hoje a gente teve voluntários. Mas deixa eu ver amanhã a minha presença é importante, que amanhã eu não tenho esses voluntários, né? E a gente faz um apelo aqui para a população, você que agendou essa doação, compareça. Nós temos ali uma abstinência mais ou menos de 30%. E todos os dias antes, o pessoal manda uma mensaginha lembrando esse doador que ele fez um agendamento, né? E mesmo assim o doador confirma e não comparece. Então a gente conta ali com os 80 doadores, mas eu acabo efetivando 50. Porque uma porcentagem acaba não comparecendo. Eu sei que imprevistos acontecem. Nossa, a gente tem uma vida muito dinâmica hoje em dia, né? Então eu falo para você, assim, cancele teu horário, porque a gente tem um atendimento de livre demanda também dentro da unidade, que são 20 doadores de manhã e 20 à tarde. Então, nessas ausências, a gente pega esse de livre demanda, que está passando ali pela unidade, mas entenda que eu preciso ter a informação de que eu não tenho aquele doador que agendou. Por quê? Porque eu posso atender 22, 25, caso 5 já me cancele, entendeu? Então, isso é muito importante. E exatamente esse agendamento vem a organizar esses vencimentos de bolsa para que eu sempre tenha um estoque 100% aproveitável. É claro que a gente não quer ir lá coletar um sangue em que eu não vá aproveitar. Para nós, quando uma bolsa de sangue vence, olha, é muito triste. A gente se sente mal, como se o nosso trabalho não foi bem feito. Então, esse doador que comparece lá na unidade, que fica chateado, porque vocês estão pedindo sangue, eu chego aí na unidade, não querem me atender. Entenda que a gente precisa administrar todo esse público para que todo aquele meu estoque seja 100% aproveitado. Né? Que a gente não haja desperdício nem de tempo desse doador e nem de dinheiro, né? Porque custa-se, né? Profissional. Olha, eu tenho uma equipe de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório para produzir uma bolsa de sangue. É caro. Já aproveitando, qual que é o tamanho da tua equipe aqui no MPAR? Nós temos 30 servidores. 30 servidores que fazem com que o Hemonúcleo trabalhe 24 horas, né? A gente não para. O atendimento ali, a doação ocorre das 8 às 5, segunda a sexta, mas a distribuição aos hospitais é 24 horas. Não tem domingo, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval. E principalmente assim, na época de festas, feriado, exatamente, trabalhamos para feriado é incidência, né? Infelizmente acontece mais acidentes, assim, enfim. Então a necessidade de repente é maior do que no período normal. E esses servidores tiram férias, daí a gente acaba às vezes acumulando funções, né, para que não deixe o carro parar. Então vamos recapitular. Então, para os homens até 4 vezes no período de 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias. Para a mulher são 3 doações ao período de 12 meses, com intervalo de 90 dias. Então, dá para fazer muita doação durante o ano. Só se programar. E a questão do hábito, eu vou falar por mim aqui. Antes da pandemia, eu tinha o hábito da doação. Eu cheguei a fazer campanha de doação ali, envolvendo os times de futebol, as torcidas. Veio o período da pandemia. Assim como eu acredito que muita gente deixou de doar e não readquiriu o hábito de doar novamente. Eu voltei agora em novembro a fazer doação, inclusive nos próximos dias vou fazer uma nova doação, vou lá com a minha esposa, com a Ana, pra gente fazer doação. Então você acaba recuperando aquele hábito, né? Assim como você vai, quem vai pra academia, exatamente, coloca lá, você vai estar se organizando para poder fazer essa doação. Se Deus o livre um dia a gente vier precisar, você sabe que você já cumpriu o seu papel, que você não precisa ficar preocupado com isso nesse momento de sofrimento, né? Porque daí a hora que acontece o sofrimento, a pessoa tá nervosa, ela não come direito, ela não dorme direito, e ela quer doar sangue ainda. Daí ela fica nervosa porque a gente não apta ela, porque a gente sabe que aquela doação de sangue vai fazer com que ela vai sentir-se mal. E claro que a gente quer que esse momento da doação seja um momento sublime na sua vida. Que você não tenha lembrança de que a doação fez com que você passe mal. Mas é porque você já está num nível de preocupação. Então não deixe para se preocupar com a doação de sangue quando esse momento chegar. Já faça o seu planejamento, né? Tem gente que gosta de fazer, por exemplo, no mês do meu aniversário. Eu dou no mês de aniversário de cada filho. Ela já fez aquele planejamento e ela sabe que naquele mês de março é o dia da minha doação. Até porque cria ali uma referência para ela. Uma referência e um hábito que faz com que ela não esqueça.
É muito bacana isso. Eu acho que a gente tem que alimentar isso no coração das pessoas, sabe? De que a doação de sangue é algo que tem que estar planejado, né? Não é algo que acontece de supetão. É claro que emergências acontecem. Vocês já nos apoiou várias vezes, né? Quando a gente precisa de um determinado grupo sanguíneo, né? Deus o livre, acontece uma tragédia, né? Como aconteceu ali com as chuvas, né? Um acidente de Exatamente. ônibus que envolve um número maior de pessoas. Número de pessoas, daí sim, é naquele momento, né? Mas fora isso, a maioria da necessidade nossa pode ser planejada, né? E eu que não sou doador, já fiz doações algumas vezes, posso falar. Dor é zero, não tem nenhum desconforto, é muito tranquila a doação da pessoa. Então você que nunca doou, às vezes tem medo de agulha, tem medo de doação, pode ir muito tranquilo que não tem problema, não dói nada realmente. Falam que o sofrimento de quem está lá doando não é 1% de quem vai estar lá recebendo. Então, só isso faça como agradecimento, né? Eu acho assim que realmente existem alguns tabus, né? Doar sangue emagrece, afina o sangue. Não vou poder beber, não vou poder tomar minha cervejinha. Então assim, existe assim muito tabu em relação a isso, sabe? Então você que nunca doou, experimente, partilhe essa experiência com as outras pessoas. E você que já é doador, divulga essa informação, porque você já passou pelo processo, né? Igual você. Eu já passei, eu sei que é tranquilo, né? Então divulgue essa informação, porque o medo pode afastar você de fazer esse gesto generoso. Então nós estamos aqui com a Fabiola, que é coordenadora aí do Hemonúcleo Ponta Grossa, do EMEPAR, falando sobre doação, sobre uma questão bastante importante para as pessoas que estão com problema de saúde ou aquelas que podem, por algum motivo, ou problema de saúde, um acidente, necessitar doação. Então é importante que o banco de sangue esteja ali com a capacidade máxima ou uma capacidade grande e você que pode contribuir para isso. E da minha primeira doação que eu fui lá, Fabiola, lembro que conversei com alguém, tinha visto uma matéria sobre isso, sobre a questão da doação da medula óssea. E eu me cadastrei já no primeiro dia para ser apto a doar a medula. Então, qual que é a diferença entre a doação de sangue e a doação da medula? Isso, então assim, a nossa unidade também se dispõe a fazer essa atividade. A gente coleta uma amostra para que esse candidato entre para um banco de dados de possíveis doadores de medula. Então também é um tabu que as pessoas têm. Ela acha que ela vai ser um candidato de doação de medula, que ela já vai doar a medula ali. Não. A gente vai pegar os seus dados, vai pegar a análise da sua amostra, que pode ser coletada no momento da doação de sangue, pode ser simultâneo, então você pode se cadastrar para ser um candidato à doação de medula óssea e pode doar sangue no mesmo momento. E pode acontecer o contrário, de você não ser apto para doar sangue naquele momento, mas ser apto para ser um candidato de doação de medula. Isso pode acontecer? Pode, você pode só coletar uma amostra para os exames feitos de medula, sabe? O que houve em 2020 foi uma mudança no período máximo da idade para quem quer se candidatar a um doador de medula, que é 37 anos. Então, antigamente, esse período não existe limite de idade. Então, uma pessoa de 50, 60, 40 poderia se candidatar. Agora, colocou-se esse limite porque os resultados dos transplantes são mais favoráveis para a medula jovem, né? Então, eles colocaram um limite de 37 anos. Então, você que tem menos que 37 anos, candidate-se a ser um candidato, ficou meio redundante, mas seja, né, uma pessoa que faça parte desse banco de dados. E se um dia, na sua vida, até os 60 anos, pode ser um doador de medula, acontecer de compatibilizar com o receptor, eles vão ligar para você, perguntar a sua condição de saúde, porque uma pessoa que se cadastra aos 20, aos 40 pode ter uma outra condição de saúde, né? E se tiver tudo bem, você doa, né? Você pode dizer sim, eu quero, como você pode dizer não, eu não quero. Então, você não é obrigado a fazer essa doação, mas é claro que a gente gostaria, né? Eu acho que é tão raro compatibilizar um sangue, uma medula, que você dizer não nesse momento é muito frustrante, né? Eu acho que você tem um objetivo maior nesse mundo, né? Quando você compatibiliza, né, com um receptor de medula óssea. Então, você é informado do procedimento, é esclarecido as dúvidas, né? Mas eu vou sentir dor, quanto tempo que eu vou, né, precisar ficar internado? Então, tudo isso é muito esclarecido nesse momento, que é o segundo momento, né? O primeiro momento, você vai ali na unidade, faz o seu cadastro, passa os seus dados, a gente coleta uma amostrinha, um exame, igual um exame de laboratório, né? E você faz parte desse banco de dados.
quando há necessidade, quando há uma compatibilização com o receptor, você é chamado novamente ali na unidade, coleta-se uma segunda amostra, né, para ter certeza que essa compatibilidade existe, e aí sim as informações são passadas, você tem tempo para planejar essa doação, né? Então é tudo muito programável. Existem até pessoas que às vezes a gente chama que ela até esqueceu que ela tinha feito o cadastro. E é uma vez só na vida, tá, gente? Não vai querer se cadastrar toda vez que for doar sangue, é uma vez só. Uma vez cadastrado, você faz parte desse banco de dados até os 60 anos. Aí, a hora que completa 60 anos, daí essa informação já não é mais compatibilizada, né? Enfim. Então você não precisa renovar, a única coisa que você pode fazer é ir no IMEPAR, renovar o seu cadastro, trocou de telefone, e-mail, endereço. Isso, até isso é feito pelo site, uma informação bem interessante da gente destacar. Existe um site chamado Redome, onde você entra com o teu CPF e você atualiza os dados. E isso é muito legal, sabia? Porque às vezes a gente tenta entrar em contato com esse candidato cadastrado e a gente não consegue. Ou mudou o telefone, mudou o endereço. No entanto, que quando a gente faz o cadastro desse candidato, a gente pede 3 referências de telefone, que seja de alguém próximo. Deixa o telefone pessoal, um telefone de uma mãe, um telefone de uma esposa. Do trabalho, para que a gente tenha essa referência. Porque daqui 20 anos a nossa vida é muito dinâmica, né? Pode ser que você já não esteja mais aqui nessa cidade. E não tem problema, tá, gente? Você, mudando de estado, mudando até de país, você faz parte desse banco de dados. Sabia que a gente manda medula para fora? Olha. Manda medula para fora. É um banco mundial. É mundial. Então para você ver a dificuldade que é da gente achar uma compatibilização. Porque isso não é uma coisa simples, porque alguém que mora lá na África do Sul, lá na Itália, uma questão... 1 milhão. E alguém que está aqui no Brasil, em Ponta Grossa, é compatível. É compatível, já mandamos medula para o Reino Unido, para o Canadá, é bem bacana. E assim, e a doação de medula, né, o transplante, não é algo comum, que acontece diariamente, é algo bem pontual. Então, às vezes, mas as pessoas às vezes têm contato com alguém ou soube da história de alguém que precisou do transplante, que foi efetivado e que a pessoa conseguiu recuperar a sua saúde. Então, é algo assim bastante gratificante, né? Quando as pessoas sabem que buscou-se o transplante, foi feito, ele foi bem sucedido. Então, o quanto que é importante a pessoa ser doador de medula. De sangue, ele é importante. Agora, da medula, ele é fundamental, porque normalmente ele é para salvar a vida de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa que tem medula, né, um problema medular, uma leucemia, ela fica viva por um tempo, mas ela é impedida de viver a vida. Ela não pode trabalhar, ela não pode estudar, ela não pode ter contato com muitas pessoas, porque ela fica sem imunidade nenhuma. Então, às vezes, ela mora no hospital. Então, essa doação vai mudar a vida dela. Totalmente. Ela vai viver. Ela não vai estar viva, ela vai viver. E o fato, às vezes, de fazer atividades simples como essa, de ir ao mercado, a pessoa trocaria tudo na vida dela. Ela fala, eu troco. Eu quero simplesmente só poder ir comprar algo que eu quero, sem depender. Passear com a família, com o filho. Caminhar. Eu quero caminhar na praça, né? Então, assim, quando você tem contato com esse sofrimento, você fala, meu Deus, eu preciso fazer algo. E o familiar sofre junto, né? Sim, normalmente, principalmente então, ele altera a vida da família inteira, porque a família inteira vive em função de cuidar da saúde dessa pessoa. Então, quando o transplante dá certo, né, a gente fala que é a pega da medula, é uma festa, é um renascimento de saber que aquela criança de 7 anos vai poder ir para a escola, que aquele pai vai poder abraçar o seu filho, sem ter medo de pegar uma gripe, né, sem receio nenhum, sabe? E saber que aquela família inteira, o olhar vai brilhar, né? Porque você vê que aquela pessoa não está viva, ela está vivendo, né? Há uma grande diferença em a gente estar vivo e de a gente viver. Então, a pessoa que compatibiliza essa medula, eu falo que ela é um anjo. Ela é um anjo disfarçado. A gente vê algumas reportagens assim, do encontro do doador com o receptor. Não. Você vê realmente que é algo muito emocionante, né? Então, a compatibilidade sanguínea também acontece isso. Então, assim, quem está na beira do leito e vê que um paciente precisa de sangue, e quando a transfusão acontece, a pessoa muda de cor. Como é que eu posso te dizer? Na teoria você imagina, mas vendo aquilo, né, um bebezinho, quando você faz a transfusão, a criança respira. Parece que realmente ela renasce. E você fala assim, meu Deus, como isso é tão milagroso.
Só que a compatibilização de bolsas de sangue não é tão difícil quanto a de medula óssea. Então, talvez a gente não consiga, né, se emocionar tanto nesse momento, porque é muito mais comum eu fazer uma compatibilização. Ele é quase que diário. Exatamente. E a da medula óssea é 1 em 1 milhão para dar certo. Né? Mas ela é tão indispensável quanto a doação de sangue, assim. Você vê que realmente a pessoa tem uma chance de viver mais uma vez. Não, pra gente ver como que um ato simples da nossa parte pode ser algo tão grandioso, né? Pra uma pessoa que mude. E eu falo que Deus é tão perfeito que ele não deixou ainda, né? Posso te dizer, comercialmente ninguém fazer nada, né? Então eu preciso de uma outra vida viva para dar vida a essa outra vida, né? Para dizer que nós não somos sozinhos no mundo, né? Nós precisamos uns dos outros. Então, para aí já finalizar aí nosso bate-papo, né? Para os seguidores do portal BNT, também das minhas redes sociais, queria que você reforçasse o convite para as pessoas fazerem a doação de sangue, ir lá e se inscrever, em ver se são compatíveis ou não. Falar também dos horários de atendimento do Hemonúcleo, né? E fazer realmente essa chamada aí para as pessoas, independente do momento, se é o momento, período de carnaval, se é o período de final de ano, né? Da importância da doação, de estar apto a fazer este ato de solidariedade. Então tá, vamos lá, gente. Então o Hemonúcleo, ele fica aberto de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Porém, o acolhimento ao doador tem que ocorrer até às 4, porque todo o processo, aqueles 15 minutos que a gente fica dentro da unidade, ele se encerra às 5 da tarde. Então, das 8 às 4, você pode comparecer na unidade para se candidatar a ser um doador de sangue ou um doador de medula óssea. Para isso, você pode agendar o seu horário no www.saude.prdeparaná.gov.br/Brasil/doacão, que é doação sem cedilha e sem acento, e escolher a unidade de Ponta Grossa. Lá vai ter os horários disponíveis, os dias disponíveis. Porém, você quer comparecer na unidade sem agendamento. O atendimento também acontece. Só que qual a diferença? O agendado ele vai ter prioridade, por ele se programou naquele dia, naquele horário para comparecer na unidade. Quem vai por livre demanda, aguarda um pouquinho, né? Como a gente comentou aqui, existem algumas pessoas que agendam e não comparecem. É claro que você vai ser atendida no lugar dessas pessoas, né? Então, nós temos 20 senhas no período da manhã, que começam a ser distribuídas às 8, e 20 senhas que são distribuídas a partir da 1 hora da tarde. Então, você que não agendou, pode, né, de repente, ver se dá certo, né? Vai que o Hemonúcleo está disponível, vai que ainda tem horário de agendamento que não foi completo. Então, a gente atende dessas duas formas híbridas. Mas caso você tenha um horário muito justo, né? Ou seja, eu tenho muitas atividades no meu dia, é melhor que você agende o dia e o horário para que a gente agilize o teu atendimento e que a gente tente reduzir, né, essa permanência tua na unidade por o menor tempo possível. E ter muita vontade de doar sangue. Todo segundo sábado do mês, a gente abre das 8 ao meio-dia também, por agendamento e por livre demanda. Então, você que não pode doar de segunda a sexta-feira, veja então todo segundo sábado do mês. As agendas são abertas de 15 em 15 dias. Então, não queira agendar para o sábado lá de dezembro, que não vai estar disponível. Por que que a gente faz isso? Porque o pessoal esquece. Então, assim, de 15 em 15 dias, dá uma olhadinha lá no site. Os sábados ficam disponibilizados no segundo sábado do mês. E também, lá no agendamento, você vai ver quais os dias que a gente tem atendimento. Quando, de repente, acontece um feriado, um recesso, você já sabe. Mas a gente sempre avisa o pessoal, não doa no dia do feriado, doa antes, né? Porque a gente sabe que no feriado a gente, às vezes, né, gosta de beber um pouquinho, acaba, né, tendo algum comportamento que acaba impedindo a doação pós-feriado, tá bom? Tudo bem, então essa foi um recado importante destacar e divulgar, porque às vezes as pessoas, né, acabam esquecendo, então, né, ter essas informações, onde buscar o site, para que a gente possa aí trazer o maior número de pessoas que sejam doadores efetivos, né? Isso, não sejam doadores fiéis. Pontuais, fiéis. Né? Então, nós agradecemos muito a tua participação, Fabiola, porque quanto mais se divulgar essa informação, é importante para o Hemonúcleo, mas é principalmente importante para nós, porque... Eu falo que o responsável pelo estoque somos nós todos aqui, não só o pessoal do Hemonúcleo, né, mas é a população do modo geral, né? Então a gente agradece você, né, a tua participação de esclarecer, informar, tirar essa questão dos mitos que existem a respeito da doação, porque a gente consiga cativar as pessoas e incentivar as pessoas para que elas possam se tornar doadores. Então,
muito obrigado pela tua participação e nós esperamos que as pessoas, a partir desse bate-papo, dessa entrevista, se motivem a procurar a Hemonucleo, irem lá no site, se cadastrarem para serem doadores. Eu que agradeço, né, a BNT por disponibilizar esse espaço para divulgar informação, né? Para mim é um prazer, porque eu adoro falar sobre isso e eu vivo isso e, como eu disse para você, sou muito feliz no que eu faço. Então, eu agradeço vocês, obrigada pelo apoio todas as vezes que a gente precisou. Deus abençoe imensamente, né, o canal de vocês que divulga informação. E que todo mundo que esteja nos ouvindo aí multiplique tudo isso, né, para que alcance pessoas no maior número e a gente possa realmente ter sempre um estoque disponível de qualidade, né, para atender qualquer emergência, qualquer paciente que esteja ali, dependendo de nós que estamos desse lado aqui, graças a Deus com saúde, né, dependendo disso para ter a saúde de volta. E falando em multiplicar, você que está nos acompanhando, você pode multiplicar essa informação compartilhando essa transmissão para que essa informação, essa entrevista chegue aí ao maior número de pessoas. Então compartilhe, curta a nossa transmissão para que a gente possa transmitir, informar o maior número de pessoas, principalmente uma informação tão importante, um assunto tão importante como esse, que é a doação de sangue. Então, nós agradecemos aí você que nos acompanhou e até o próximo episódio do podcast Papo Aberto com o Roberto.